Doutora, meu humor está infernal. Será que é hormonal? Como saber? Para saber se é ou não hormonal, nós teremos que dosar os seus hormônios em consulta. Mas geralmente não é hormonal. Há outras razões que geralmente se antepõem à causa hormonal que a gente vai ter que rever com você. A primeira causa são os neurotransmissores, eu vou te explicar direitinho. Também tem questões dos hábitos de vida saudáveis que nós perdemos para otimizar o nosso humor. Tem a questão das frequências e, por último, a questão hormonal. Eu te explico. Vem comigo. A questão é assim, na minha experiência, com décadas vendo mulheres, eu vejo que há algumas mudanças nos nossos comportamentos. E geralmente a causa hormonal é uma causa que vem lá atrás, depois de várias outras que são bem mais comuns. A primeira são os neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? São uma espécie de chefinhos que vêm do seu cérebro para comandar, para governar o seu corpo, as funções celulares, as funções metabólicas e tudo mais. São mensageiros do cérebro que você produz automaticamente desde que você dê as condições e a matéria-prima para que o organismo possa produzi-los. Ou seja, existe uma química da alegria, vamos supor, a serotonina, do estresse, que é adrenalina e cortisol, da paz, sensação de bem-estar, de pertencimento, ocitocina. E assim, todas essas substâncias você vai produzindo quando você der a devida matéria-prima que o organismo precisa para produzi-la e o comando, o estímulo correto para a sua produção. Como que isso pode acontecer? Então, hoje em dia, a maioria dos estímulos é para produzir excesso de adrenalina e cortisol. A gente vive estressado, vive com pressa, vive com 1000 tarefas acumuladas e não contrabalança os momentos de paz, de prazer, de bem-estar, de alegria, de comunhão e o tempo inteiro. Então a gente não renova as nossas forças, não, vamos dizer, não repõe o tanque de gasolina para poder rodar mais. Então nós devemos aprender a aumentar a produção de serotonina e ocitocina. Tem mais coisas explicadas a respeito disso, se você quiser acessar, tem uma aulinha gratuita de neurotransmissores no meu site, lorenavelho.com. Também acho que está no site da clínica, do MISPA, então acho que você pode se beneficiar disso. Na verdade, a gente tem 3 sites paralelos, né? Tem o site da Clínica Vida em Si, que é o site médico. Tem o site de pacientes, que é a associação mispavida.com.br, chama mispavida.com.br. E tem o site de Lorena, onde a gente pratica as outras coisas que não são relacionadas à medicina. Em um deles você vai encontrar. Mas em resumo, o interessante é você aprender a fabricar a sua serotonina. Por exemplo, precisa rir, mesmo sem vontade. O estímulo para a produção de serotonina, por um lado, tem que ter a matéria-prima que a gente vai buscar na castanha, o triptofano, ou no chocolate, quando a mulher está estressadinha quer comer chocolate porque tem triptofano. E aí você, com a gargalhada, com a risada, mesmo sem querer, ou seja, vale a pena assistir uma comédia, sair para tomar um suco com uma amiga, e dar a gargalhada, essa risada faz você produzir serotonina. E isso, se você não der essas condições para o organismo, ela não vai ser produzida. Né? Então, se você falar assim, eu não vou dar risada, não estou contente, por que eu vou dar risada? Aí, claro que o estímulo para a produção da serotonina não existe. Se você falar, não tenho vontade de comer castanha, não gosto de chocolate, não tiver nenhuma fonte de triptofano, também o organismo não consegue produzir a serotonina. Então, é uma somatória de coisas. Mas pode assistir ao link que você vai ter mais orientações. Também existem hábitos que nós nos afastamos e você tem que reincorporar para poder produzir os neurotransmissores do bem. Por exemplo,
os esquemas básicos que a gente explica no curso Manual do Corpo para uma Vida Plena. Água limpa, né? Alcalinização, respirar livre, boca limpa, que é você comer as coisas que vêm da natureza, o coração limpo, que é cuidando das emoções. Então a gente tem que aprender a perdoar, jogar fora os pensamentos tóxicos, as emoções que vão te adoecer. E são, né, várias dicas, várias orientações: descansar adequadamente, a falta de vitamina D, né, esse hábito crônico que a gente tem tomado de viver em 4 paredes e não sair mais ao ar livre, a gente não está produzindo o mínimo de vitamina D, que é produzida de graça na pele, sem protetor solar, direto exposta ao sol. A vitamina D tem funções antidepressivas, funções anticâncer, funções anti-obesidade, equilibra a tireoide, não deixa dar demência, ou seja, são mais de 80 funções já descritas para essa linda vitamina, que é muito mais do que uma vitamina, é um hormônio tão necessário para o seu organismo, uma bateria da sua célula. Então, se você não tiver tomando sol, é muito difícil você produzir a química do bem no seu cérebro. Exercício físico, né? A gente produz endorfina, produz serotonina e se equilibra, e o humor é outro, né? As minhas crianças costumavam dizer: mãe, você tá meio estressadinha, vai correr, vai. Significa assim, que a gente equilibra mesmo esse humor na prática de uma atividade física, principalmente ao ar livre, como a gente vai ver já. A questão de conviver, né, em família, ter laços de amizade fortes num âmbito de confiança, de carinho, de toque físico, onde você possa contar com esse apoio das pessoas que você ama. Tudo isso faz com que o humor floresça melhor, né? Então são hábitos que a gente precisa reincorporar, porque aí a gente floresce e o humor se equilibra. Também queria te falar das frequências. Então tudo assim, o sol é energia, a energia elétrica que a gente usa na nossa casa é energia, a energia da bateria também é outro tipo de energia. Nós também temos diversos tipos de energia com as suas respectivas sequências de onda. E as frequências, elas são emitidas também pelo ser humano, ou seja, nós temos uma anteninha chamada glândula pineal, localizada no meio do cérebro, que se descobriu que nós podemos emitir e receber essas frequências. Então, cada vez mais a medicina quântica, a física quântica está descobrindo o quanto é importante a gente elevar o padrão emocional, porque cada emoção tem a sua respectiva frequência. Isso foi descoberto pelo Dr. Joe Dispenza, que catalogou as emoções, os pensamentos em frequências, e ele vai catalogando, né, as frequências que são bem tóxicas, como o ódio, o medo, que nos adoecem, que fazem a célula ter a sua membrana com a ordem celular, ela não é recebida plenamente quando essa anteninha celular está contaminada pelas frequências do medo e do ódio, né? Aí tem outras emoções que têm frequências mais elevadas. Aí quando chega na paz, é uma frequência maravilhosa. A frequência do amor é muito elevada. E a frequência da contemplação vai subindo. Então a gente tem que realmente elevar as nossas frequências, porque a gente desse jeito melhora o nosso humor. E para otimizar essas frequências, para elevar essas frequências, o que é assim mais profundo e mais eficaz nesses novos estudos, e é a tese do meu doutorado em espiritualidade e saúde, é você fazer essa conexão com o divino, né? Faz você ter esperança, faz você ter senso de propósito e melhora esse humor, porque você começa a comandar os seus neurotransmissores com um padrão de pensamento mais elevado e, portanto, um padrão emocional também mais elevado. Quando a gente se perde, não tem propósito, não tem conexão, está aflito, está muito angustiado, a gente não somente já perdeu a conexão com o divino, como começa a ter todas essas questões do humor que nos oprimem, que nos afundam e que fazem até a gente adoecer. Tenho visto muito isso acontecer, né? E por fim, viria a causa hormonal, que é a gente vai ter que dosar os hormônios, né? E assim, basicamente,
uma progesterona muito baixa, até por essa questão de hormônios sintéticos que a gente repõe, né, na menopausa, ou hormônios sintéticos que a gente dá como anticoncepcional, não é hormônio original que a gente está dando, a gente está terceirizando o serviço do ovário. E ele sabe que não é, o organismo sabe que não é hormônio original. Então muda o humor. Às vezes a gente tem deficiência de progesterona porque está dando uma progesterona artificial, um progestágeno, e aparecem todos esses sinais de deficiência de progesterona. Mesma coisa, né? A gente tem que dosar como é que está o estradiol, porque se ele tiver em excesso a gente tem alguns riscos, se ele tiver baixo a gente tem outros, uma depressão, um humor mais recluso. Se a gente tiver muita testosterona, a agressividade fica a flor da pele. Mas se a testosterona estiver muito baixa, a mulher fica medrosa, a mulher fica mais reclusa. Então sim, a gente tem que dosar esses hormônios e tem que equilibrá-los. A gente tem que dosar e adequar, né, a modulação adequada que você precisar. Mas antes disso, veja os outros fatores, porque o nosso objetivo é que você fique bem e que você se equilibre. Um grande abraço!